Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma dica muito importante. Se você quer contratar alguém para fazer um site, quanto custa para fazer um site? Agora, se você é um desenvolvedor e quer saber como cobrar para fazer um site, esse vídeo também é para você. Quanto custa para fazer um site? Essa é uma pergunta icônica, ou seja, quanto eu vou pagar para fazer um site? Depende do site, depende do conteúdo, depende de uma série de fatores, uma série de regras. Mas aqui nós vamos mostrar para você uma fórmula que vai te ajudar a precificar corretamente o custo de um site. Essa fórmula não é uma verdade absoluta, é só uma lógica muito simples que vai ajudá-lo a ter uma noção e uma ideia de custo em cima dos seus custos fixos, variáveis, salário, mercado e assim por diante. Então, espero que seja de ajuda. Vamos lá falar dessa dica, mas antes não se esquece de deixar aquele like generoso e também se inscrever no canal e ativa o sininho para receber aviso quando nós enviarmos novos vídeos. Então, essa pergunta, quanto custa para fazer um site? A resposta é muito simples, depende. Depende do quê? Depende de mercado, depende de uma série de fatores. A lógica que vamos ensinar é muito simples, ela está baseada em cima do valor hora. Você precisa definir quanto custa a sua hora. Ah, eu já sei quanto custa a minha hora. Minha hora custa R$100, minha hora custa R$200, minha hora custa R$50. Bom, mas não dá para chutar esse valor. Você tem que saber exatamente qual é o custo da sua hora de trabalho como desenvolvedor. Para calcular isso, vamos usar a famosa regra de custos fixos mais custos variáveis mais salário, dividido pela quantidade de horas trabalhadas por mês. Essa fórmula é simples, mas vamos exemplificar agora. Custos fixos são todos aqueles custos que todo mês você tem. Água, luz, aluguel ou prestação da casa, ou mesmo que você já tenha uma casa quitada, um escritório, ele tem um custo do imóvel. Então, você tem aquele custo que você paga todo mês. Água, luz, telefone, internet, Netflix. É importante ter o Netflix, então custo fixo, coloca aí. Então você precisa somar tudo isso. Vamos supor que você gaste aí, por exemplo, R$100 de luz, mais 50 de água, mais R$500 de aluguel, e esse valor também pode variar dependendo de onde você esteja, R$1.000 e assim por diante, e mais as despesas de internet, 120 e assim por diante. Suponhamos que você tenha, em média, um custo fixo perto da casa de R$1.000, mais alimentação, R$1.500 todo mês. Então, R$1.500 são os seus custos fixos. Isso é só um exemplo. Faça com os números que você tem aí na sua realidade. Aí, o que são os custos variáveis? São custos que você pode ter ou não. Então, às vezes você compra um curso da HCode, por exemplo, para se especializar, tá lá um desconto top de R$400 por 25, 28, 19, depende da época, tem uma promoção top. Então, cursos que você vai comprar, equipamentos que você precisa comprar, melhorias. Comprou um SSD para o seu computador, então você vai colocar lá esse custo variável. Suponhamos que nós também tenhamos aí uma média de R$1.000 por mês, com custos variáveis. Aí entra também transporte, se você precisa visitar um cliente, estacionamento, vai comer na rua, vai tomar um café, coisas assim. Então tudo que é custo variável entra nessa parte. Depois que nós somamos aqui R$1.000 de custos variáveis nesse exemplo, novamente a tua realidade, você coloca os teus números aí. Nós temos até agora um total de R$2.500. E agora vem a parte interessante. Você precisa definir qual é o seu salário. E não é quanto você quer ganhar de salário, porque até eu quero ganhar R$30.000 por mês. Mas quanto de fato é o seu salário de acordo com o teu nível de experiência e habilidade. Por exemplo, se eu estou falando de construir um site, em quanto tempo eu consigo construir um site? Se o meu nível é um nível sênior, ou seja, eu já tenho muita experiência, é claro que o meu custo de salário é maior, porque eu posso construir um site num tempo menor. Agora, se eu estou começando um treininho, um estagiário, um júnior, eu vou precisar de mais tempo para fazer, então o meu salário ele é menor. Por isso você precisa definir. Então vamos supor que você está começando aí, vai colocar R$1.000 de salário, 1.500 e assim por diante. Mas você já tem uma experiência, coloca lá R$2.500, R$3.000 e assim por diante. Depende de cada realidade. Não vou entrar no mérito do valor específico do salário, de acordo com a senioridade, porque isso também muda dependendo da região e da empresa. Isso muda muito. No Brasil não existe uma regra tão clara em cima de valores. Mas vamos colocar uma média aqui de R$3.000 de salário. Um exemplo, então, eu tenho aqui até agora R$5.500 no mês. Quantas horas você vai trabalhar por dia, por semana e por mês? Então, talvez você já pensou assim, guarda esse número de R$5.500.
Você pensa assim, ah, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Sonho meu, sonho meu. Ninguém na área de TI trabalha só 8 horas, porque junto com o nosso trabalho está envolvido também estudo. Então, às vezes, não é raro você ver pessoas que são desenvolvedores experientes estudando até altas horas da noite. Então, vamos colocar uma média aqui de 10 horas por dia, trabalhando 6 dias por semana. Ah, eu queria o sábado. Eu também queria, cara. Eu também queria, mas a vida nem sempre é justa. É uma coisa terrível. Então, 60 horas semanais por 4 semanas, 240 horas por mês. Esse número, de novo, pode ser maior, pode ser menor, depende de você. Vamos supor que tem 240 horas por mês. Se o valor que eu cheguei aqui com salário, custo fixo e variável, foi R$ 5.500, eu vou dividir esse valor pela quantidade de horas. Por exemplo, eu dividindo 5.500 por 240, eu tenho R$ 22,90, então vou arredondar para R$ 23,00 o valor hora. Pronto, você já sabe quanto custa a sua hora de desenvolvimento, de acordo com aquele salário. Lembra que a variável maior é o salário. Quanto maior o salário, mais caro é essa hora. Agora, como é que eu precifico o desenvolvimento de um site? Eu preciso saber quanto tempo ele realmente leva para ser feito. Não é achômetro, não é, eu acho que eu faço esse site ou esse projeto em 1 semana, em 2. Para precificar o total de horas que você precisa, você vai utilizar 2 variáveis aí, que é disponibilidade e habilidade. Quanto maior a sua habilidade, menos tempo você precisa e aí mais caro é o seu salário também. Mas não basta eu falar assim para você, eu posso fazer esse site em 1 semana, 5 dias, de 8 horas cada um ou de 10 horas cada um, 50 horas. Eu posso fazer tranquilamente esse site do início ao fim. Mas qual é a minha disponibilidade? A minha disponibilidade é de, por exemplo, 2 semanas, eu estou com um projeto de 1 mês, eu só posso começar esse projeto daqui a 2 meses, então com base nisso eu posso dar o prazo de entrega desse site. Nunca dê um prazo onde a pessoa contrata e só no final ela recebe o site. Dê entregas pontuais e conforme você vai entregando, você vai fazendo reuniões. Isso te ajuda a ver que você está trabalhando, que está dando resultado e você vai ganhando credibilidade porque a entrega está acontecendo progressivamente. Agora, um detalhe muito importante sobre isso. Mesmo que você leve 2 a 3 meses para fazer o site por causa de disponibilidade, você precisa calcular quanto tempo você realmente leva para programar, para saber o custo desse projeto. Então vamos supor que eu leve 2 semanas de 10 horas por dia trabalhando nesse projeto. Estamos falando aí de pelo menos 12 dias úteis trabalhados, né? 10 mais o sábado. Então 12 dias vezes 10 horas por dia são 120 horas. Como eu já sei o meu custo hora, que é R$ 23,00 nesse exemplo, eu já sei que esse site vai custar para mim R$ 2.760. Então esse valor é um valor hipotético dentro das variáveis que nós colocamos, da fórmula que foi criada. O grande barato é que agora vem um outro passo. Eu já sei quanto custa, mas como que eu vou cobrar? Esse valor pode ser muito alto para a região do país onde você mora. E ele pode ser muito baixo para uma outra região do país onde você mora. Então, você precisa avaliar o mercado. Para onde você está vendendo esse site? É para uma grande capital? Qual o preço praticado naquela região? Você precisa analisar esse preço para ter uma ideia se esse valor está muito abaixo ou se ele está muito acima do praticado no mercado. Não adianta você querer ganhar R$ 5.000 num site que você leva 2 semanas para fazer, logicamente é um site simples, se o mercado não estiver pagando esse valor. Da mesma forma, se você estiver trabalhando para fora do país, e isso eu recomendo muito, trabalhar como, por exemplo, freelance, recebendo em dólar, você vai receber muito mais. Claro que nesse caso, o teu nível de experiência tem que ser muito maior e o teu portfólio atual também tem que ser muito bom para você conseguir esses projetos bem remunerados fora do país. Então é isso, com essas dicas você já tem uma ideia de quanto cobrar para fazer um site. Mas lembre-se que depois que você analisou o mercado e buscou o equilíbrio entre quanto eu quero cobrar e quanto o mercado de fato paga, vem a parte da negociação. Lembre-se sempre de parcelar esse valor para o teu cliente. Lembre-se que R$3.000 é muito caro, mas 3 parcelas de 1.000 é muito mais interessante. Então embute ali alguns juros, alguma coisa, mas parcele esse valor pensando no fluxo do teu cliente. E como dica final, procure ter clientes que são empresas sólidas. Evite os famosos sobrinhos. Você já ouviu falar no sobrinho? Aquele famoso, mas tudo isso o meu sobrinho faz por um pastel e uma Coca-Cola. E
Muito bem, então contrata seu sobrinho para fazer. Não tente mendigar o serviço. Procure empresas que vão pagar por esses serviços. Como você vai fazer isso? Depois a gente vai fazer um vídeo dando várias dicas sobre como você pode conquistar os seus primeiros clientes. Mas uma dica muito importante que eu já vou deixar registrada nesse vídeo é: procure na internet sites de empresas que são grandes, mas que o site não está tão legal. Tente fazer alguma ideia ali e manda direto para o diretor da empresa, o dono ou alguém em uma posição de decisão. Ah, como é que eu faço isso? O LinkedIn tá aí, meu amigo. Só dá uma sapeada no LinkedIn que você acha todo mundo lá. Então, com essas dicas vai ficar mais fácil para você saber como cobrar. Esse vídeo merece um like e merece você assinar também o canal. Então, se você gostou, clica no gostei, deixa no comentário aqui como é que tá a parte de sites aí na tua região, o preço praticado, como que vocês estão cobrando, se tá dentro, tá fora, se tá, como que tá, se tá saturado, né? Muita gente diz, tá saturado. Eu acho que sempre tem espaço pra gente se destacar com qualidade, modernidade e profissionalismo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Não é quanto você quer ganhar de salário, porque até eu quero ganhar 30 mil reais por mês. Ah, eu queria o sábado. Eu também queria, cara. Eu também queria, mas a vida não ensina. Tudo isso, meu sobrinho faz por um pastel e uma Coca-Cola. Muito bem, eu contrato meu sobrinho pra fazer.